Oi, gente, tudo bem? Tô aqui no meio do meu expediente. Vocês sabem que a minha vida é uma doideira e eu acho que esse é um dos últimos vídeos nesse apartamento provisório, porque finalmente consegui alugar um apartamento definitivo. Vou fazer um tour, vou mostrando pra vocês ao longo do tempo. Mas agora, hoje, finalmente, depois de ter conseguido a minha CURP, eu vou contar pra vocês como que eu consegui o visto de trabalho mexicano, a residência temporária, como que é o processo aqui no México. Que, sendo bem sincera, eu achei que era mais fácil do que foi, sabe? Vou compartilhar com vocês todos os detalhes e antes, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e não deixa de me seguir no Instagram também. Sério, gente, eu fui buscar lá a minha tarjeta, o meu cartão aqui de residente temporário, né? Gente, tô muito feliz de ter conseguido essa tarjeta, esse cartão, antes de tudo, porque eu esperei muito por esse momento, muito mesmo, assim, mais de um ano esperando. E todo o processo de visto que eu fiz foi pra chegar até essa tarjetinha aqui, obviamente tá assim pra, né, não divulgar o número, meus dados pessoais. Mas como que funciona, gente? Até o começo desse ano, o visto de trabalho mexicano demorava uns 4 a 5 meses pra estar liberado pra gente. E vamos lá. Como eu sou uma pessoa transferida, expatriada, acontece que quem fez todo o processo não fui eu. Obviamente eu participei ativamente, mas a gente teve assessoria de uma empresa especializada em visto, enfim. E o que acontece, né? Quais que são as diferenças? Você consegue o visto de trabalho, só que quando você chega no México, você acaba virando um residente temporário, entendeu? Você não chega aqui, visto de trabalho, sucesso, tá tudo pronto. Não, você tem que finalizar o seu processo do visto de trabalho. Na verdade, para você se tornar um residente permanente no México, que vamos pensar, no contexto Estados Unidos, a residência permanente é o Green Card, no contexto Brasil é a residência permanente, que é aquela coisa de você para sempre é um residente do país e você não precisa mais ficar fazendo renovação de visto. Aqui no México, você precisa ficar aqui 5 anos pra você conseguir se aplicar pra ser um residente permanente. Do tipo, se eu quiser sair do México, ficar viajando o mundo, depois voltar a morar aqui, eu posso sem precisar dar nenhuma entrada no visto. Lembrando que se você tá viajando a turismo no México, você não precisa ter visto. Brasileiro não precisa ter visto, gente. A gente só precisa do visto se for trabalhar, que é o visto de trabalho. Então vamos lá, primeira etapa, você vai reunir a cópia do seu passaporte. Depois disso, a outra etapa é que você vai dar entrada no consulado do Brasil mexicano, consulado mexicano no Brasil, do seu processo de visto. Até o começo do ano, esse processo estava demorando 5 meses. Agora, com a pandemia, eles aceleraram muito o processo, essas etapas do visto. E no caso, demorou uns 2 meses. Não, na verdade, demorou muito menos, gente. O processo tá levando dias, na verdade, depois da sua entrevista no consulado. Então, depois dessa etapa que você, enfim, tem a cópia do seu passaporte, você vai dar entrada no consulado mexicano. Você vai pegar essa cópia do seu passaporte, você vai pedir autorização pro governo mexicano do seu visto. Só que assim, se a gente tá falando de visto de trabalho, quem faz todo esse processo é a empresa, não é você. Então a empresa vai solicitar para o governo mexicano autorização para patrocinar o seu visto. Precisa de uma empresa patrocinando o seu visto. Quando a empresa faz essa solicitação para o governo, ela tem que estar registrada num órgão específico do governo. Então não é porque você conhece alguém que tem empresa aqui no México que essa pessoa vai conseguir patrocinar o seu visto para você conseguir trabalhar aqui. Não. A empresa precisa ter um registro, é burocrático, não é barato. Depois que ela tem esse registro, ela é autorizada a pedir autorização para contratar estrangeiro. E o México é tão burocrático que para a empresa contratar estrangeiro, ela tem que ter uma porcentagem mínima de mexicanos contratados. Então a minha empresa, ela teve que contratar, como é um escritório totalmente novo, ela teve que contratar vários mexicanos, uma porcentagem aí específica, para poder então solicitar visto de trabalho para estrangeiro, sabe? Depois que o governo aprova essa solicitação da empresa, aí a gente participa ativamente, que é a etapa que a gente vai agendar uma entrevista no consulado, uma cita no consulado. Então, como que funciona? No Brasil, a gente tem consulados no México. Em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Pelo que eu me lembro, esses são os principais. Só que, como a empresa estava apoiando a gente, tem mais informações sobre isso, fomos informados que o consulado do Rio de Janeiro tinha mais taxa de aceitação de visto. Então, se a gente fizesse processo pelo consulado do Rio, a gente teria mais chance de ser aprovado que se fizesse pelo de São Paulo, por exemplo. Então a gente teve que viajar até o Rio de Janeiro para fazer o processo. Nessa etapa, você entra num portal chamado Mextel e aí você vai agendar a sua consulta. Mas lembrando, você só pode agendar a sua entrevista no consulado se o governo mexicano tiver aprovado a empresa para te contratar, entendeu? Para solicitar o seu visto de trabalho.
Não adianta você tentar marcar uma entrevista no consulado sem ter essa autorização. Porque quando a empresa, ela pede essa autorização pro governo antes da sua entrevista consular, na verdade é gerado um número. E sem esse número você não consegue agendar a sua entrevista. Bom, depois de agendar a entrevista, aí é uma questão, porque as entrevistas só são liberadas no começo de cada mês, as datas. Então, tipo assim, se passou a primeira semana de maio, você não agendou pra maio, você perdeu as datas, porque é concorrido. Principalmente na pandemia, que eles estão com mais horários reduzidos. Então, o negócio é ser esperto, sabe? Chegou a primeira semana do mês, já agenda o seu rolê, a sua entrevista e já era. Depois disso, que você faz isso, de agendar a entrevista, aí você espera, no caso, a minha entrevista, eu consegui agendar 3 semanas antes. E você espera, você faz a sua entrevista. E como que é a entrevista no consulado no Brasil? Pelo menos a minha foi assim. Eles fazem perguntas muito básicas. Quanto você vai ganhar no México? O que você vai fazer lá? Quem é a empresa que tá te contratando? Qual que é a sua função? E como você conseguiu essa oportunidade de trabalho? Como tudo que se trata de imigração, gente, seja passar na imigração dos Estados Unidos, do México, sei lá o quê, é responder sim ou não. Não ficar dando um monte de detalhe. Então é isso que eu fiz. Obviamente, a consultoria que apoia a gente deu uma orientação. E é isso. A pergunta, o que você vai fazer lá? Isso, como foi contratado? Quanto você vai ganhar? X. E aí, tem alguns documentos que é importante você levar como apoio. Eu vou deixar uma listinha aqui na descrição, pra vocês não esquecerem. Basicamente, é a sua oferta de trabalho, pra realmente ter como comprovar que você tá sendo contratado e que a empresa vai te pagar X. Além disso, cópia do passaporte, tem que levar foto 3x4, aquelas coisinhas burocráticas de imigração, visto, enfim. Depois da entrevista, podem acontecer duas coisas. E aí, eu conheci duas pessoas que aconteceu diferente de mim. Comigo, logo depois da entrevista, ela falou assim: volta daqui 2 horas no consulado, depois da entrevista. Por quê? Porque o meu visto já tinha sido aprovado, entendeu? E aí eu voltei, deixei meu passaporte no consulado. Quando eu voltei, já tinha o carimbo do visto no passaporte. Só que tiveram 2 pessoas que eu conheço da minha empresa. O que aconteceu? Ela falou, volta tal dia. Então elas tiveram que ir pro Rio, voltar pra São Paulo e depois ir pro Rio de novo. Então pode ser que eles te deem o visto no mesmo dia, ou pode ser que eles te deem daqui vários dias, sabe? Essas pessoas que eu conheço, demorou 3 semanas pra elas conseguirem voltar no Rio de Janeiro pra pegar o passaporte. Elas deixaram o passaporte e demorou tudo isso. Então, assim, gente, período de pandemia, as coisas podem mudar, principalmente coisa de consulado o tempo inteiro. Então, tomem cuidado com isso. Aí, beleza. Acabou essa etapa, consegui meu visto de trabalho. O que eu faço? Eu já posso comprar minha passagem pra ir pro México. Você tem que passar o seu passaporte, né, normal, só que você tem que mostrar o visto de trabalho pra pessoa, porque se ela não der entrada no seu visto de trabalho, você tem que fazer tudo de novo. Você vai ter que voltar pro Brasil, fazer todo o processo. O visto de trabalho tem que estar registrado como que você entrou no país com aquele visto. A partir do momento que você entra no México com visto de trabalho, você tem até 30 dias pra finalizar o processo até conseguir isso aqui, que é a sua CURP, que é o seu RG mexicano. Depois que você entra no país, o que acontece? A empresa vai dar entrada no pessoal aqui de migrações pra avisar que você chegou e dar entrada no seu CURP. E aí eles agendam uma cita, um horário pra você no Imigrações pra você conseguir o seu cartão. Assim, ó, eu cheguei no México 3 dias depois, eu já tinha minha cita agendada. Só que a minha cita foi agendada 3 semanas depois que eu cheguei. Então, agora que eu tô gravando esse vídeo, já faz quase um mês que eu tô no México e só agora eu consegui o meu ID, a minha CURP, que é um número de registro de estrangeiros, de qualquer pessoa que seja residente ou cidadã. A CURP é o registro oficial. Então, não é um processo tão rápido quando você chega aqui. E fica até um pouco em cima da hora, né? Porque, como eu falei, quando você entra, você tem até 30 dias pra finalizar o seu processo. Se você passa dos 30 dias, aí ferrou. Você tem que começar tudo do zero, entendeu? Porque o visto do seu passaporte tem validade de 30 dias. Bom, terminou esse processo, gente, aí você faz a cita lá na Migrações, que é bem tranquila. Basicamente, você chega lá, a empresa vai te dar um papel com o registro do pedido de autorização ao governo, aquele que eu comentei. E você vai levar aquele papel, cópia do seu passaporte, e aí você vai, basicamente, tirar o seu cartãozinho que sai na hora. Eles tiram a foto na hora. Eu vou tentar mostrar pra vocês a foto. Eu faço questão de mostrar ela, porque está um desastre, né, gente? Você tira na hora, então não adianta querer ficar bonito na foto, porque nem levar foto pronta. É na hora que eles tiram, eles fazem você levantar tudo do cabelo, prender o cabelo, justamente pra ver muito bem o seu rosto. E aí você já consegue a CURP. Só que não acaba aí. Quando você consegue a CURP, o que acontece? Você ainda não tem autorização pra trabalhar. Você só tem o seu registro mexicano. Pra trabalhar, você precisa de 2 coisas, chamado RFC, o Social Security, que me lembrei muito dos Estados Unidos, que você também, pra você saber se você tem autorização de trabalho ou não, se a pessoa tá ilegal ou não, você pergunta o Social Security dela. O Social Security nada mais é que um código, assim, permite você trabalhar. Então você precisa finalizar esse processo. O RFC e o INSS, que é o número de Seguridade Social,
Os dois, você tira na hora num site, que eu vou deixar aqui também. E aí, ninguém precisa te apoiar com isso, você mesmo pode fazer. Importante dizer, gente, sem o RFC, você é um Zé Ninguém aqui, mesmo com a CUR. Por quê? Sem o RFC, você não consegue pedir um cartão de crédito, não consegue abrir uma conta bancária. Então, precisa terminar esse processo, ter esses dois números, o RFC, o Social Security, pra você conseguir abrir uma conta bancária e, segundo, ser contratado. Com o Security Code já é suficiente. Então, assim, é um processo demorado, um pouco desgastante, porque com a pandemia os horários estão ruins, tudo pode acontecer, sabe? Pode ser que demore mais ou menos, enfim. Mas, ó, do momento que eu comecei essa questão do visto até agora, pra vocês entenderem que os consulados fechavam e abriam, o governo mexicano fechava e abria, comecei em fevereiro. A gente tá quase no final de agosto. Com a pandemia, tudo pode acontecer. Por isso, se você tá começando algum processo assim, é bom você se antecipar, entendeu? Não deixar pra última hora, porque com a pandemia as coisas estão fechando. Graças a Deus, no momento que eu fui começar realmente o processo, foi uma questão de 3 semanas pra ter o meu visto de trabalho. Agora, pra chegar até aqui, da minha entrevista no consulado até conseguir o CURP, etc., é importante vocês terem isso em mente, sabe? Que a pandemia pode mudar, hein? Mas é isso, gente. Contei a minha trajetória. Se alguém estiver interessado em trabalhar no México, enfim, é importante vocês saberem disso. Precisa ter uma empresa patrocinando o seu visto, senão você não vai conseguir ele. E brasileiro tem um limite pra ficar aqui no México. Você não pode ficar quanto tempo você quiser, senão você fica ilegal. É importante ter isso em mente, que se uma empresa não patrocinar, você não vai conseguir esse visto de trabalho. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Beijo, até o próximo vídeo.